Cheguei, Brasil! Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Em vez de dançar igual homem, ele deu uma reboladinha. Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Ele vai pra igreja de olho nas irmãzinhas. Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Que isso, varão, vigia? Hanging round after last orders, but we're still so far from home. It's like we're burning into embers, as the fire burns the cold world. As the days keep rolling on, we're living in hell again. But I still hold you in my heart when these days have been and gone. Ooh, 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 ooh. As time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. Time goes by, wanna keep heading round the circles, never letting go, never letting go. The weight of the world on your shoulders, always ending up the same. Inicio os meus votos dizendo a seguinte frase: você será a minha futura esposa. Desde o dia que escutei essa frase dos seus lábios, eu sabia que algo diferente estava prestes a acontecer. Você sempre foi um homem muito decidido na vida. Uma das características que me chamava a atenção. Sempre muito perspicaz, autêntico, confiante, positivo. Você nunca foi de duvidar de absolutamente nada. Você simplesmente acreditava que iria dar certo, mesmo que tudo fosse de contra. Nossa, como eu admirava isso. Deus foi literalmente muito maravilhoso em nos presentear na vida um do outro. E hoje, estar vivendo esse dia, literalmente, é a concretização de um sonho de infância. Sabe aquele Reels no Instagram? Ele simplesmente viu, galera. Um dia eu tinha curtido e não tinha mandado para ele. Que coincidência, né? Ele simplesmente viu que eu tinha curtido e me mandou. O Reels era exatamente assim. Nossa, para que gastar tanto com casamento? Usa o dinheiro para conhecer países. E no mesmo momento aparecia a imagem de um vestido de noiva com uma criança olhando para ele com os olhinhos cheios de lágrimas e com o ursinho na mão. E dizia a seguinte frase: você não entenderia. E finalmente eu encontrei essa pessoa que sonhou esse sonho comigo. A nossa história foi contada aqui nesse dia tão lindo, 24/2/2025. Crescent moons all gone home. We're all fired up, we're tangled up, we're enmeshed to the point of messed I still hold you in my arms, and this is Pode chegar perto. Chega perto.
Quanto que desejamos que um dia todos pudessem conhecer ela juntamente conosco e sentissem vontade de comer uma pipoquinha enquanto escuta. Pois eu sou a primeira a sentir vontade de comer uma pipoquinha. E Gel também ficou com desejo, hein? Quando escutou. Ela foi construída em 2015 para nós. Mas para o Senhor já tinha dia, data, horário e lugar. Homens solteiros, pega a bênção. Pois ele foi profeticamente profético. Quando disse a seguinte frase, que eu seria a sua futura esposa. Assim foi feito. Aprendam a ser proféticos sobre a sua futura esposa ou esposo. Acabando. Sabe, não foi difícil e nem fácil fazer os votos. Uma coisa eu tenho certeza, que você vai superar os meus. Mas, meu amor, hoje é o nosso dia. O dia em que sonhamos há anos. Enfim, chegou. Te prometo ser fiel, cuidar de você, te amar, respeitar e cumprir todos os meus papéis como a sua esposa. Amar nosso lar. Que o nosso lar venha a ser edificado sobre a rocha e que o Senhor seja sempre o centro de todas as coisas. Hoje se inicia até que Ele venha. Tudo que ela citou aqui é por conta desses rostinhos que vocês estão vendo em pé. Não se molda caráter, não se faz história sem pessoas ao seu lado. Minha família, para mim, é uma referência de tudo aqui na Terra. Não são perfeitos, mas são as pessoas que, na dor, na alegria, em qualquer das circunstâncias, são eles que eu posso contar, são eles que me apoiam, são eles que me colocam no caminho, me guiam e trilham. Meus pais, eu não escolheria outro, nem se tivesse 50 mil oportunidades. Minha mãe é uma referência de mulher na terra, meu pai, eu não vou ficar me estendendo muito não, mas eu quero honrar a Deus pela vida de vocês. Saibam que vocês não foram escolhidos para só ocupar cadeira, vocês foram escolhidos para ocupar espaço no meu coração eternamente. Muito obrigado, tá? Dito isso, podem se assentar.
Vamos lá. Ai, meu Deus. Boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus, pois sem Ele, nada disso seria possível. Hoje, vocês presenciam um fato histórico, pois, da última vez que foi relatada a aparição da joia mais preciosa do mundo, foram exatos 370 anos atrás. E hoje, como eu sou bondoso, eu resolvi expor ela aos amigos e familiares mais queridos que eu tenho. Entretanto, venho ressaltar que só fiz isso, pois no ato da leitura, esse bem tão precioso já estará em meu nome. Isso mesmo, meu amor. Pesquisei por algo tão valioso e belo, e o mais raro e ímpar, pois até a joia mais valiosa do mundo se torna simples e irrelevante quando se comparada a você. Há quem diga que o amor é cego. Isso é a escolha de quem diz, pois o meu enxergou que seria você desde o primeiro sim. E ainda bem que Deus foi muito generoso comigo e me deu você para amar. E o melhor, a minha primeira namorada será justamente a minha última. Eu te amo e prometo sempre amar. Que Deus, a sinceridade, o respeito, a comunhão e o amor sejam nossos eternos valores. Porque descobri que não preciso de coisas mirabolantes. Afinal de contas, eu já tenho a você ao meu lado para ser mais que feliz. Prometo estar sempre ao seu lado, nessa nova fase. Prometo cuidar, zelar, sorrir quando você sorrir e chorar quando você chorar. Prometo te amar até nos dias ruins. Prometo admirá-la e lembrá-la sempre o tamanho da sua importância e do seu valor. Peço desculpas aos sábios e aos doutores do saber, mas eles não foram capazes de criar ou até mesmo mensurar frases e palavras que eu possa descrever o quanto és especial para mim. E até o poeta mais renomado do mundo, com toda a sua expertise e vivência, não conseguiria expor em uma poesia tanta beleza e ternura. Afinal de contas, até eu que pensei que você não poderia ficar mais bela... Iludido, me deparo com você mais bela do que nunca. Eu até entendo o sol, mas hoje o brilho está sendo seu. Para o amor de uma vida, que agora mais do que nunca será o amor de toda a minha vida. Com amor do seu eterno amor. Te amo. Ó Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo
sendo Deus. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvi só trovões. Brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, só te agradeço. Canta! Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Boa tarde a todos. Mas seja com todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Motivo de muito prazer estar aqui nesta tarde, né, poder abençoar neste casal, né, que eu conheço desde criança, né, e também muito prazeroso poder partilhar esse momento, né, com o casal, pastor Livan, sua esposa, né, motivo de muito prazer, né, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus, certo? Que Deus abençoe esse casal, né, no nome do Senhor Jesus, amém? Como disse, o Vitor está indo a crescer, né, chegou lá na igreja, Vitor, né, João Vitor, né, que eu também vi crescer, devido à amizade dos meus filhos, né, com o pai, Júnior, né? Então, é uma alegria muito grande, que Deus abençoe poderosamente a união de vocês, amém? Pode sentar, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui diante de Deus, diante das testemunhas, para solenizar, né, o contrato de casamento,
de João Vitor da Silva França e Tainá Coutinho. Que Deus abençoe a união de vocês. O casamento é um estado honroso, instituído pelo nosso Deus e consagrado pela presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas bodas de Caná da Galileia. Então pode-se dizer que o casamento é a primeira instituição divina, né, pois o próprio Deus fez o homem, fez Adão, e a Bíblia diz que ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí ele disse assim: far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea. E Deus faz com que o homem tivesse um sono profundo, e ali o Senhor tira um osso da costela do homem e forma a mulher. Onde ali é declarado, né, que a mulher seria osso, né, do osso de Adão, carne da sua carne. Por isso que a palavra nos diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne, né, para a glória do Senhor. Amém? Então, esse dia é um dia memorável, né, na vida de vocês, não só pelo simples fato, né, de estar aqui, vocês, está aqui o casal, está aqui amigos, está aqui família, mas porque diante de Deus, né, vocês se tornam numa só carne, osso do mesmo osso, carne da mesma carne. Amém? Essa é a primeira palavra direcionada ao homem e em especial a você, João. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Louvado seja Deus. A palavra que o Senhor traz, em especial a você, João, marido, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí o que entendemos é que o casamento é uma entrega, né? Deus te coloca como sacerdote, né, como cabeça, né, desse lar, né, que se inicia no dia de hoje. E Deus te coloca como sacerdote, como mantenedor, né, desta casa. Como mantenedor, o homem, como sacerdote, ele tem a responsabilidade de ser o provedor da casa, mas não só isso. O homem tem a responsabilidade de cuidar, né, da sua esposa, né, porque a própria palavra nos diz que quem ama a esposa ama a si mesmo. Então, é responsabilidade do marido cuidar da mulher como o vaso mais frágil. Então, João, Deus coloca, né, ao teu lado essa joia preciosa, né, Tainá, e toda a joia preciosa, ela precisa ser bem cuidada. Não se deixa uma joia valiosa, uma joia preciosa em qualquer lugar, né, mas muito pelo contrário. A joia preciosa, as pessoas têm, a pessoa que a tem, cuida, né, porque sabe o seu valor. Então, que você enxergue em Tainá, né, essa joia preciosa, né, que Deus coloca na tua vida, né, e que tem um grande valor, certamente, em primeiro lugar para Deus, e depois tem um grande valor para você, né, mas não só isso, tem um valor também inestimável para os seus pais, para a sua família. E então eu costumo dizer que uma das maiores alegrias, né, de um pai, né, quando casa uma filha, é saber que esta filha está sendo bem cuidada, né, pelo seu marido. Assim também como o maior prazer do pai é saber que o seu filho está sendo bem cuidado, né, pela sua esposa. Então, esse é o desejo de Deus, o propósito de Deus, né, e a torcida, né, dos seus pais, João, que você cuide bem, né, de Tainá como vaso precioso, né, que Deus colocou no seu caminho, que Deus colocou na sua vida, né, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, como a própria palavra nos diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar sua mulher como seu próprio corpo. Amém? Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou. Quando se fala de submissão, nós vamos entender exatamente o que a Bíblia quer dizer. Quando se fala de submissão, a mulher seja submissa ao seu marido, a palavra não está falando de humilhação, mas de reconhecimento, está falando de respeito. A mulher reconhecer o homem como cabeça, como sacerdote, a mulher honrá-lo como tal, respeitá-lo como tal. Então, quando a Bíblia que a mulher precisa ser submissa ao seu marido, está falando de respeito, está falando de reconhecimento. Então, Tainá, que você entenda a importância de você enxergar em Vitor o sacerdote, o cabeça, né, deste lar. É lógico que estamos vivendo dias onde é muito comum, né, a mulher, tanto a mulher quanto o marido trabalharem, buscando sua independência, né, financeira, mas a mulher nunca pode esquecer que o homem é o cabeça, que o homem é o sacerdote. João Vitor, promete diante de Deus e das testemunhas que tomas Tainá como tua legítima esposa para viver com ela conforme ordenado no santo estado do matrimônio? Sim. Promete amá-la, honrá-la, consolá-la, tanto na saúde como na doença, na prosperidade em suas adversidades, e de conservares exclusivamente para ela enquanto ambos viverem? Sim. Tainá, promete diante de Deus das testemunhas, e diante de Deus das testemunhas, que tomas Vitor como teu legítimo esposo para viver com ele conforme ordenado no santo estado do matrimônio? Sim! Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, tanto na saúde como na doença, na prosperidade em suas adversidades, e te conservar exclusivamente para ele enquanto ambos viverem? Sim! Bendito seja Deus, Criador dos céus e da terra, cuja presença estamos nessa tarde. Honramos o teu nome, Senhor, e te glorificamos, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. E nessa tarde, de mãos estendidas e sem ira e sem contenda em nossos corações, nós liberamos a bênção do matrimônio sobre seus filhos aqui nesse lugar, conforme ministrado pelo nosso pastor Normando, conforme as suas confissões, conforme a bênção instituída por esse lugar, nesse lugar, sobre as mãos, ou com as mãos sobre a palavra de Deus. Nós queremos liberar a bênção sobre o Vitor, sobre Tainá, e que a tua graça, Senhor, que é poderosa, que é multiforme e que alcança os corações, esteja presente sobre eles, não somente agora, mas até a consumação dos séculos. Assim, bendizemos e engrandecemos o teu nome. Amém. E graças a Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, criou vocês.
talvez vocês nunca imaginassem um momento, em algum momento, né, que se conhecessem e que hoje estariam aqui diante de Deus nesse momento tão importante. Que vocês meditem nesse louvor, que vocês possam se lembrar de quando vocês se encontraram. Já foi declarado aqui onde se conheceram. Certamente se encontraram lá no pátio, na sala, na escola, no colégio. Os olhares se encontraram, o coração bateu forte. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos, em tudo aprenderemos. Glória a Meu Deus. amor, o nosso tempo chegou. Tainá, com este anel eu selo o meu compromisso contigo, unindo a ti a minha vida e o meu coração. Amém. Pode colocar. João, com esse anel eu selo o meu compromisso contigo, unindo a ti a minha vida e o meu coração. Amém. Pode colocar. Nunca mais eu direi: para, João Vitor. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Eu quero ler um texto aos Coríntios, capítulo 11, verso 24 e mais alguns, que diz assim: E depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Um texto espetacular, porque nos retrata acerca da morte e da posterior ressurreição de Cristo. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele permitiu que ele fosse morto. Ele disse que ninguém toma a minha vida, mas eu mesmo a entrego. E quando ele faz isso, ele proclama que ele é dono de tudo, inclusive da vida, e permite que a sua vida fosse entregue por vocês e por cada um de nós que aqui estamos. Quando Jesus faz isso, ele quebra todo o protocolo, porque existia um peso de pecado, uma dívida lançada sobre nós. Mas ele paga a dívida e grita no alto da cruz e diz: Tetelestai, está tudo pago, está tudo consumado. A cédula do pecado que tinha peso sobre vós está sendo rasgada, e ele pagou. E o profeta Isaías anuncia e diz: Ele levou sobre si todas as nossas dores, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. A ceia rememora para a gente um memorial da morte de Cristo, que nos trouxe a vida. Parece paradoxal, e de fato é, mas uma morte pôde trazer vida a cada um de nós. E uma vida, não uma vida bio, uma vida natural, mas uma vida zoe,
uma vida espiritual nele, algo que transcende a matéria, que transcende o tempo e que é além, muito além do nosso entendimento. Que essa ceia marque esse início desse casamento de vocês. Que vocês ultrapassem os 26 anos, feito no dia 13 de fevereiro, e que ultrapasse os 56 anos, feito no dia 15 de fevereiro dos seus avós. E aqui estamos no primeiro dia do primeiro ano de muitos que virão. Não 13 e não no dia 15, mas no dia 24. E o Senhor marcando essa história na vida de vocês. Eu quero partir o pão e quero fazer a celebração junto com alguns de vocês nessa noite, em nome de Jesus. A foto está pegando bonitinho aí? Tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que fizerdes em memória de mim. E ele partiu o pão. Semelhantemente, depois de ter partido o pão, ele pega um cálice, a taça do vinho, e diz: isto é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto também em memória de mim. Nós celebramos a ceia e acreditamos que a ceia é um ritual que acontece pós-batismo para quem foi batizado nas águas. Por isso que o pão não é entregue a todos que estão presentes. Alguns que estão batizados, que vão comungar dessa fé e desse memorial. Agradecemos por esse lugar, por essas pessoas, por esse momento e por esses elementos que compõem, Deus, a ceia celebrada ao Senhor. É o Senhor quem testifica nesse lugar. É o Senhor que faz o nosso coração arder em sinal da Tua presença. E nós pedimos que o Senhor abençoe esses elementos. O pão, um pão simples, produzido na padaria, e um suco de uva comum, mas que após a oração da fé, ele tipifica o corpo e o sangue rasgado e vertido na cruz. Por isso, te apresentamos esse lugar e essas pessoas, esses elementos, e bendizemos o Teu nome nessa noite, para a glória do nome de Jesus. Tendo dado graças, diz: comei dele todos e bebei dele todos, em nome de Jesus.
teu nome nessa noite, Senhor. Celebramos e marcamos esse dia de hoje como uma aliança perpétua feita contigo. Esse casamento tem o Senhor como testemunha e o Senhor como aquele quem sustenta esse casamento. E nós compartilhamos disso. Nós compartilhamos desse momento, Senhor, regido pela tua graça genuína e multiforme, que alcança os nossos corações e nos traz a paz. Diante de todas as testemunhas presentes, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perante a palavra ministrada pelo pastor Normando, nessa noite, pelos poderes que o Senhor nos concede como ministro da palavra, celebrante dessa parte da cerimônia, eu quero vos declarar um ao outro com direito de marido e mulher até que a morte os separe, no nome de Jesus. Amém? Dá outro beijo para selar o amém agora. Um beijo de amém. Amém. João, a gente inicia assim, um texto célebre e muito conhecido das Escrituras, que possa e que deva estar gravado todos os dias no vosso coração. E o texto é o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A presença dele é o que dá ao cordão a terceira dobra, é o que traz uma sustância e fortaleza para vocês. Enquanto ele for o pastor de vocês, nada vos fará falta. Deus abençoe em nome de Jesus. João, Tainá, pela segunda vez eu chamo vocês ainda em um salmo de número 121. Nos dias de dores, de angústias ou de tribulações, há um lugar e há um refúgio. O salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Na mesma hora, ele se lembra quem foi o Deus que esteve com ele diante do urso e do leão. Depois ele se lembra quem foi o Deus que esteve com ele diante de Golias. E ele se relembra e diz: eu já sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e ele guardará vocês em toda a sua jornada. Vão em paz em nome de Jesus. João. João e Tainá, estenda suas mãos com a palma dela para cima. Os que estão presentes, estenda suas mãos em direção a eles. Essa é a última vez que chamo vocês
na despedida do cortejo, quero liberar uma bênção araônica sobre vocês. Uma bênção sacerdotal escrita em Números capítulo 6, versículo 24. Como o momento é propício e a cerimônia é especial para isso, eu vou recitar isso em hebraico. E quando eu falar Shalom, vocês cercam dizendo amém. Todos façam isso comigo. Assim que eu falar o Shalom, todos digam amém. E os céus vai encerrar essa palavra nessa noite. E Varechecha Adonai Veish Bericha Issa Adonai Panavelecha Verunecha E aí Adonai Panavelecha Veish Lecha Shalom. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Vamos em paz no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. Lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. 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 Get to hear me now. Não há nada que possa te fazer parar.
Balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais, não cai. Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou, ô balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto, e aí? Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base. Escuta! Dificuldade nós tem, difícil eu sei que é. Independente da luta, sempre guardei minha fé. O inimigo até tentou me tirar da direção, mas entreguei minha vida pro dono da salvação. Ô balança, balança, sai do chão e vai. Enquanto eu sou minha base, eu balanço, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto eu sou minha base, eu balanço, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais, não cai. Oh, balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou. E aí? Balança, balança, balança. Chega mais, irmão Lázaro. MC Juninho, ô glória, servo do Deus Altíssimo. Vamos louvar ao nosso Deus, meu irmão. A gente até balança, mas não cai. Uma semana de crente, já vieram criticar, dizendo que entrei na igreja, mas eu não iria ficar. Baixei a minha cabeça e ali ninguém entendeu, pregando e testemunhando, ganhei todos para Deus. Balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais. Balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus sou minha base, nós balança mais, não cai. Balança para a direita, balança para a esquerda. Joga as duas mãozinhas pra cima. Videira, 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 videira. Balança para a direita, balança para a esquerda. Joga as duas mãozinhas, sai do chão e vem, vai. Oh, balança, balança tudo, cada vez balança mais. Enquanto Deus for minha base, nós balança mais, não cai. Oh, balança, balança tudo, cada vez balança mais. Não enquanto Deus for minha base, nós balança mais, não cai. MC Juninho. O Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Aonde Miriam aprendeu a tocar pandeiro, foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Tem Miriam aí. Eu ouço barulho de tamborim. Olha que aonde Miriam aprendeu a tocar pandeiro, foi dentro da tenda pra abafar o desespero. Tem Miriam aí. Eu ouço barulho de tamborim. Tem Miriam de como duvidar ao ar. Ouço barulho de tamborim. O Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebed, Moisés não vai morrer. Oh! Cheguei na igreja pra adorar ao meu Senhor e olhei de lado, e uma mina me encantou, pensei, se for de Deus eu abraço, e se não for, se for de Deus eu abraço, como é que é?
chuta, chuta que é laço. Chuta, chuta, chuta que é laço. Vambora! Chuta, chuta, chuta que é laço. Vai! Vambora! Chuta, chuta, chuta que é laço. Chuta, chuta. Se for de Deus eu abraço, se não for. Se for de Deus eu abraço, se não for. Se for de Deus eu abraço, se não for. Se for de Deus eu abraço, se não for. Se for de Deus eu abraço, se não for, chuta que é laço.